Bom dia, meus alunos do 9º ano. Como eu prometi para vocês, eu venho aqui dar um reforço da aula que vocês tiveram na Rede Minas. Então, nós vimos sobre o conto clássico. Mas antes de passarmos para o conto clássico, nós vamos lembrar da estrutura que vocês já estudaram isso, né? Nós vamos lembrar da estrutura do conto, porque o conto ele é uma narrativa. E como uma narrativa, ele tem elementos fixos. Ele tem o tempo, o lugar, as personagens, o narrador. E ele pode ser narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa, que são os recursos, né, de narração que nós temos. Porém, esses contos, geralmente os literários, eles lançam mão de uma série de recursos que nós conhecemos como recursos linguísticos. O que é que são esses recursos linguísticos? Recursos linguísticos são as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas se caracterizam por dar mais riqueza ao texto. E na aula de ontem, ela falou sobre 3 figuras. A primeira foi o eufemismo. E o eufemismo, o que ele é? O eufemismo é uma maneira de você amenizar uma notícia ruim. Por exemplo, ao invés de eu dizer para você que você é mentirosa, eu digo que você falta com a verdade, é menos pesado. Se você vai dar uma notícia de morte, você não chega e fala, fulano morreu. Fulano passou desta para melhor. Então, eufemismo, ele abranda uma expressão. E vocês vão perceber que todas as figuras de linguagem, o objetivo delas é expressar algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção. Então, o eufemismo é o abrandamento de alguma expressão considerada mais pesada. Aí vem a metáfora. O que é a metáfora? Metáfora é resultado de uma comparação mental. Eu digo, por exemplo, Maria é uma gata. Eu estou dizendo que a Maria mia é igual um gatinho? Não, eu comparei a Maria com uma gata, mas pela beleza, porque caiu no nosso senso comum que quando eu disser que fulano é gato, é a mesma coisa, ou gata é a mesma coisa que eu estar dizendo que ela é bonita. Então, quando eu faço esse tipo de comparação mental, eu tenho uma metáfora. Então, a mesma coisa, passa uma moça toda do corpo bonito, o moço fala assim, nossa, ela é um violão. É porque eu pego e toco? Não, eu comparei mentalmente o formato do violão com o formato do corpo da moça. Entenderam o que é metáfora? E mais uma vez nós vamos perceber que ela... o que ela faz? Ela demonstra um sentimento. Uma outra figura muito comum até no nosso dia a dia é a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole é um exagero de expressão. Você fala, eu morri de saudade. Morreu? Claro que não. Então, é para enfatizar o sentimento da saudade. Ou então eu digo, chorei um rio de lágrimas. Em outras palavras, chorei muito, porque ninguém chora um rio de lágrimas. Isso é hipérbole. E depois disso, isso são os recursos linguísticos. Foi falado também na aula de ontem sobre, da semana, né? Porque na realidade as aulas serão semanais, sobre variedade linguística. É diferente de recurso linguístico. O recurso linguístico ele é usado na produção dos textos, principalmente dos textos literários. A variedade linguística são
os diversos tipos de falas que nós temos dentro de um mesmo país. Por exemplo, o Brasil, no norte se fala de um jeito, no sul se fala de outro, aqui no centro-oeste, Minas, se fala de outro. Então, por exemplo, o ai é uma expressão característica de mineiro. Oxente é uma expressão característica de nordestino. Bah é uma característica dos sulistas. E assim por diante. Não são só expressões, palavras também. Por exemplo, guri, no sul, é criança, menino. Na região ali do Paraná, já não é piá. Para nós aqui é menino. Então, cada região tem um falar peculiar. Isso porque nós recebemos muitas influências, né? E os imigrantes foram chegando, né? Além de termos o português, é claro, os imigrantes que foram chegando foram contribuindo para que essas palavras adquirissem determinado sentido em determinados lugares, né? Nós temos 5 regiões e cada uma tem a sua fala peculiar, né, em alguns aspectos. É claro, sem perder o fio condutor, que é o português. E como o assunto de hoje é conto, né? Lá na introdução a gente fez esse repasse de informações, porque elas são recorrentes nos contos, principalmente nos contos de ficção, porque o conto ele tanto pode ser um conto real, como ele pode ser uma ficção. Só que todos, tanto real quanto ficcional, eles obedecem determinadas estruturas, né? Determinada estrutura, que é início, né? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e que dentro dessa estrutura existem elementos que não podem faltar no conto, que são personagens, que é o lugar, que é o tempo, mesmo que esse tempo no conto fantástico seja um tempo psicológico, mas ele vai estar presente no conto. Nós temos clássicos da literatura, né? Nós temos os contos de fada, por exemplo. Os contos de fada, eles, apesar de não ser como eles sempre têm uma moral, apesar de não serem fábulas, não confundam. Contos, por exemplo, quem já nunca ouviu a história quem já não viu a Catarina por aí contando histórias, né? Era uma vez e depois foram felizes para sempre. Só que dentro de todos esses contos, geralmente traz um ensinamento, mesmo porque ele é direcionado para crianças, né? E nós temos também os contos fictícios ou fantásticos, adolescentes gostam tanto, né? Que é os contos que tem vampiros, ficção, que tem zumbis, né? O que nós vimos lá no exemplo que foi dado foram os contos de Nárnia. Também são realidades fantásticas, né? Bichos que falam, coisas que não existem. Então, esses contos são contos ficcionais, né? E o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que o conto ele tem elementos que não podem faltar, né? Mesmo que, por exemplo, no caso do tempo, o tempo seja psicológico e não cronológico. O que quer dizer tempo psicológico? Tempo psicológico é quando eu começo a contar, por exemplo, o romance do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem um tempo psicológico, que ele começa a contar a história a partir da morte dele. Depois ele vai voltando e recompondo a história. Então, essa é a característica do tempo psicológico, tá? Eu espero ter contribuído para a aula de ontem, para o reforço, e estarei disponível para que vocês me procurem e que eu possa esclarecer
as dúvidas de vocês. Leiam o conto que está lá disponível no material, que é A Cartomante, do Machado de Assis. Leiam com bastante atenção para resolver as perguntas da atividade pertinente. Bom dia.